Na hora, mestre, na hora. Deixa o like aí. Deixa eu ver aqui. Compartilhe com seus familiares. Ativa o sininho de notificação, Cícero Kleber lá. Cícero E segue Kleber. nós no Instagram. E vamos pro YouTube. Como era, o que é que você estava falando mesmo, Pedro? Pode continuar, viu? Não, era justamente a gente tava. O Nonato aí, ele tinha colocado no chat, né, que ocorre muito essa questão da falta de inclusão, né? O processo de inclusão do aluno. Aí eu só cheguei a comentar que eu tenho essa experiência, entendeu? De inclusão, devido à minha deficiência visual, né? E muitas vezes eu era excluído de certas atividades, entendeu? Era só esse comentário mesmo. Eu acho que eu citei isso aqui, eu falei muito lá em aspectos históricos, né? Eu lembro até que a gente fez um pequeno comentário, né? Por exemplo, vamos lá, vamos trabalhar aqui todo mundo aqui com a visão reduzida, fazer uma modalidade esportiva que aí, por exemplo, você acaba trazendo para os colegas, né? E acaba criando um vínculo entre a turma todinha com a pessoa que tem, por exemplo, uma deficiência, ou seja, auditiva, visual, intelectual, motora, que foi até o caso que eu citei do meu aluno cadeirante, né, para eu poder incluir ele nas atividades, é você acabar proporcionando que aquela ou redução ou dificuldade, como eu falei, visual ou auditiva, para todos os alunos, para eles entenderem e acabar, por exemplo, com determinada atividade assim, professor, como é que nós adapta para poder aquele nosso colega participar, entendeu? Era desse jeito quando o meu aluno vinha, porque às vezes ele faltava, tinha que fazer exame, estava doente, às vezes a imunidade era bastante baixa e ele não ia porque estava adoecido. Quando ele vinha, pessoal, bora, professor, vamos lá, como é que nós faz aqui com o nosso coleguinha aqui para poder brincar com ele? Aí tinha que montar uma infinidade de brincadeiras e às vezes eles mesmos é quem modificavam, entendeu? Então, parte disso aí, o professor tem que tomar iniciativa para depois a própria turma abraçar, né? Nós falamos aqui de deficiência, mas daqueles alunos que não possuem deficiência, mas possuem menor habilidade, técnicas e táticas para, sei lá, não sei se seria nem essa palavra correta para o esporte, tá? Então, tem que fazer parte do professor como é que vai contornar isso aí. E outra, afetividade positiva e negativa. Ele não pode apresentar essas ações de que tá, por exemplo, um chutou a bola errado, dá risada. Uma coisa é você rir do aluno, uma coisa é você rir junto com o aluno. Como assim? Por exemplo, eu sempre gostava de brincar com os alunos. Uma coisa é brincar com os alunos e elaborar, passar brincadeiras para os alunos. Quando você está lá dentro da brincadeira, você faz parte como se você fizesse, como se você fosse um aluno também. Então, determinadas situações em que são engraçadas e você está junto com o aluno, brincando com o aluno, você acaba rindo com o aluno e não rindo do aluno. É importante fazer essa separação, beleza? Mas é muito importante se ater a isso aí, tá bom? Então, eu vou deixar aqui finalizando o nosso conteúdo de aula desse dia, né? Muito produtivo aí por conta da turma. Algumas questões que eu vou estar colocando no Canvas após encerrar aqui, eu já vou estar subindo as aulas e vou colocar logo. Rapaz, o cara mal termina a atividade, tem outro. Não, mas eu nem passei atividade para vocês, passei? De educação física escolar? Passei? Não, pô, da educação virtual, eu tô usando esse dia outras cadeiras, sabe? Sim, tá. Mas é aquelas questões de colocar assim, alguma informação que vocês conseguem ater durante o conteúdo da aula, até na internet, tá? De uma forma bem escrita, cuidado com isso aí, tá? Eu acho que assim, era só uma questão de um ponto positivo das aulas blocadas, eu acho que era sobre isso aí, né? Porque assim, agora que tá correndo normal, assim, vamos dizer, entre aspas, né? Professores mandam as atividades assim, aí fica meio que acumulando se a gente não tiver um certo controle, né? É verdade. Por isso, por exemplo, eu estou passando hoje, eu sempre vou colocar atividade, hoje é segunda-feira. A avaliação, esse teste ele vai fechar domingo. Por quê? Porque segunda a gente vai ter outra aula, de outro conteúdo. Vai ser outro tipo de atividade direcionada a esse conteúdo. Se eu deixar aberto até a segunda, ficando aberto até a segunda, ele fica até meia-noite. Eu nem posso lançar atividade nova, porque fica um acúmulo, e aí a gente já perde um dia.
Então, por exemplo, a atividade, essa daqui, prazo dela até domingo, tá? E ao longo da semana você vai fazendo. Por quê? Você já se programa, faz a sua atividade e quando for na segunda no conteúdo, que às vezes até mesmo as questões que caem dentro do pequeno teste ou da tarefa, já são respondidas na própria apresentação, tá bom? E aí não cria esse acúmulo. É importante fazer essa boa administração, viu? Só se acumula, só vira bola de neve se você fizer procrastinar. Como assim? Kleber lançou a atividade 2. Amanhã eu faço. Amanhã já tem outra aula e outra atividade. Tá? Pode falar. Esse tipo de procrastinação aí eu não consigo fazer nem a pau, mas eu tenho um problema com ansiedade da porra. Essas questões que o senhor vai liberar hoje vai ser objetivas, né? Dissertativas. Dissertativa, que na aula passada você tinha dito objetivo. Essas de hoje, encerrando esse conteúdo da nossa aula de hoje, vai ser dissertativa, tá? Como eu fiquei devendo 3 questõezinhas da semana passada, eu vou fazer essas 3 objetivas para só marcar, tá? Então, tarefa de hoje, 6 questões. 3 objetivas, 3 dissertativas ou 2 dissertativas, tá bom? Beleza? Tá. Agora sim, Kleber, como eu fico olhando esse calendário aqui da faculdade todo santo dia. Pra saber se né? Mas quando eu vejo que uma atividade assim, sei lá, vai ser quinta-feira, eu já começo a me programar segunda, eu já penso melhor, eu já dou uma avaliada, para quando eu estiver lá no ponto de bola para fazer a atividade, eu já tá, sabe, engajado no assunto. É importante, viu? Então, quais são aqui a nossa atividade? Quais os tipos de plano dentro da escola, né? São 3, quais? Você vai colocar lá. Quais são os tipos? Acho que eu sei qual é. Aqui, tem até um aqui, né? De marcar. Quando pergunto o que eu vou ensinar, quando pergunto o que vou ensinar, me refiro a metodologia, conteúdo ou avaliação. 3. Porque os rótulos... Espera aí, Kleber, volta aí devagar, macho. Calma, macho, eu vou lançar lá, eu tô só fazendo uma leitura aqui, você já tem que responder no calma, slide, quero ir com o gabarito já. Ponto 3. Voltar slow motion no YouTube. Ponto 3. Por que os rótulos não devem ser usados como método de avaliar? 2 linhas no máximo, 2 ou 3 linhas, tá? Aí, essas aí são as 3 de hoje. Eu vou botar mais 3 lá, então ficou 2 dissertativas, 1 objetiva. Eu coloco mais 2 objetivos lá e a gente fecha da semana passada e dessa, beleza? Kleber, volta aí só nesse terceiro ponto aí. Esse aí a gente deu vários assim pontos, né? Porque não rotular, né? É esses pontos que é pra gente expor, né? Isso, agora aí eu quero que vocês coloquem na visão de vocês, tipo embasado, tá? Pra não ficar um Ctrl-C, Ctrl-V. Ok? Um exemplo fora de contexto, assim, só pra não copiar e colar. Que o senhor poderia dar. De rótulos? Que eu poderia... Não, assim, a gente poderia desenvolver essa resposta, entendeu? Pronto, vocês sabem que o rótulo ela pode ter a principal característica. Um rótulo positivo e um negativo, né? Por exemplo. Aí você vai lá e busca alguma situação sua que aconteceu do ensino médio ou fundamental, que aconteceu uma rotulação com você ou com sua turma, que acabou prejudicando, né? Então, então aquele rótulo foi criado, beleza. Por que ele não poderia ser utilizado? Por que o rótulo não pode ser utilizado como método de avaliação? Porque o rótulo tem o principal aspecto do ponto positivo e negativo, né? Se for um rótulo positivo, contribui. Se for um rótulo negativo, vai fazer o quê? Acaba desestimulando. A tendência é cada vez mais o rendimento cair daquela turma ou daquele aluno. Então, por que rotular não deve ser utilizado como processo de avaliação? Deu para dar uma clareada agora na sua possível resposta? Certo, mas assim, o senhor necessita de exemplos ou só dizer por quê? Não, assim, o exemplo não precisa colocar exemplo não, tá? Para não ficar muito extenso, tá? Né? Já você pensa na sua cabeça um possível exemplo seu, tá? Ou de alguma situação e tenta colocar dentro desse contexto. Exato, para poder formular a resposta. Você coloca dentro desse contexto e aí tipo, rótulo não pode ser usado como método de avaliação por isso.
Acabou, sucinto, rápido, tem a ver com o conteúdo e vai me mostrar se vocês entenderam basicamente o aspecto da rotulação. Essa palavra sucinta aí às vezes é um pouco subjetiva aí. Bem sucinto, bem sucinto. É bem contraditório, né? Mas aí eu vou deixar 2 linhas aqui no máximo, mas lá eu vou deixar a opção pequeno texto, né? Que a gente pode colocar grande texto ou pequeno texto. E aí vocês formulem, que eu vou dar uma lida lá e falo para vocês, tá? Ok? Beleza. Deixa eu voltar aqui para nossa apresentação. Aí com relação às outras 3 questões lá que o senhor falou. Pronto, aí vou colocar direcionado ao conteúdo da semana passada, ou seja, a parte inicial dos slides, tá? Da apresentação. E aí vocês podem dar uma revisada na aula, tá bom? São questões objetivas, fechadas, de marcar mesmo, tá? Mais 2, aí fica 3 objetivas e 2 subjetivas, tá? Ok? Beleza. Essas questões objetivas elas serão direcionadas ao conteúdo de projeto, a palavra fugiu agora. Planejamento e avaliação? Planejamento. Exato. É tudo sobre o que a gente viu até agora, na semana passada para cá, tá? É claro que é um slide só, tá? Um slide só aí que por consequente do bom desenvolvimento da aula a gente acabou dividindo em 2 partes, né? Mas dá para poder avaliar dessa forma, como se fossem 2 aulas diferentes, tá? Ok? Beleza. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Se não, a gente encerra por aqui a nossa aula. Olha o chat aí, cara. Olha o chat. Chat aí, rapaz. Olha o chat aí, Alba. Não entendi nada. Como é? Olha o chat. O chat, sei lá como Sim, é o que chat. Vocês não Só a turma da Globo aí, mano. É Netflix, ator da Globo. É da Globo. Você é com quem? Com o Pedro, é? Rapaz, sei não. Que é isso? Estão dizendo é comigo? Eu pensei que era com Clero. Não, é com você. Isso aí vai estar no Canvas. Vai sim, viu, Isa? Eu já vou, encerrando aqui, eu já vou subir os conteúdos pro YouTube e coloco lá o hiperlink, tá bom? Me chamar de Caio Caixa, rapaz, como é que pode? Menos Rapaz, mal, esse né? vídeo aqui vai estar em alta, viu? Só por causa da sua aparição. Como é? Que Maria. Vai estar em alta lá no YouTube, na íntegra aí. Pronto. Pessoal, então, nós encerramos por aqui e nos encontramos semana que vem. Não, semana que vem não. Semana que vem. Eu tava confundindo agora com o primeiro semestre. Eu acho que eu tinha disciplina hoje e amanhã. Então nos vemos semana que vem. Tá manda bom? um link pra me participar também. Que dia é a aula do primeiro semestre? O quê? Não. A aula de aspectos históricos, quando é? É amanhã, as 3 últimas, tá? As 3 Pra mim últimas? também. É bom As 3 demais. últimas tem aula de Érica, pô. Pois Porque é, se não fosse, participar da aula de Ok? Então, transmitir conhecimento pros novatos, cara. Aí,